Seja bem-vindo ao canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma introdução ao livro de Tiago, né? E para isso nós traçamos o seguinte índice para o nosso estudo. Primeiramente, uma introdução ao tema, né? Depois, quem é o autor, né, e a data em que foi escrito a obra, o texto de Tiago. Qual é o conteúdo do livro, né, sobre o que o livro trata. E o último tópico, qual é a mensagem do livro e a conclusão do estudo. Então, esse é o roteiro que nós vamos seguir, né, começando pela introdução. Então, o livro de Tiago, ele é um dos livros do Novo Testamento da Bíblia cristã, né? Lembrando que existem três religiões monoteístas: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. E mesmo assim, dentro do cristianismo, eu quero trazer primeiro um panorama aqui da Bíblia, um resumo da Bíblia, né? Do que seria a Bíblia. E para que a gente entenda, né? Judaísmo, a Torá, islamismo, o Alcorão, e o cristianismo, a Bíblia, né? O livro de Tiago, ele se encontra na Bíblia, e especialmente no Novo Testamento, que a gente já vai chegar nele. Mas a Bíblia cristã, ela é dividida entre duas Bíblias, né? Assim, pela quantidade de livros. Os evangélicos, a Bíblia que os evangélicos utilizam tem 66 livros, e a Bíblia que os católicos utilizam tem 73 livros que se completam, né? Nós vamos seguir aqui uma linha da Bíblia evangélica, ou a Bíblia protestante, né? Vamos deixar um pouquinho de lado a Bíblia católica, que tem alguns livros a mais. E a Bíblia cristã, ela é dividida entre Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. Já já a gente vai explorar o conteúdo do Novo Testamento. Mas antes, entre um testamento entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós vamos ter aqui um período que é conhecido como período interbíblico, do qual houve 400 anos de silêncio. Então, até o último livro que foi escrito do Antigo Testamento e o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento, nós temos um período de silêncio que durou 400 anos. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, o Novo Testamento ele tem as suas divisões, e a primeira divisão do Novo Testamento são os evangelhos. E aí são 4 evangelhos, 3 sinóticos: Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho de João. Depois nós temos o livro histórico, né, que é o único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja, né, em todos os seus capítulos, e hoje ainda a igreja continua escrevendo essa história, né? Posterior aos relatos bíblicos, a igreja ainda tem a sua continuidade. Depois nós temos os livros escritos pelo apóstolo Paulo, né? Alguns consideram 13, outros consideram 14 livros do Novo Testamento escritos pelo apóstolo Paulo, que são Romanos, 1º e 2º Coríntios, o livro de Gálatas, o livro de Filipenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Filemão, Efésios, Colossenses, 1º e 2ª Timóteo e Tito. Até aqui 13 livros. E alguns consideram que Hebreus também é uma obra que foi escrita pelo apóstolo Paulo, outros dizem que não, aí completaria o 14º livro, né? Mas mais precisamente são 13 livros do apóstolo Paulo e o livro de Hebreus, um livro à parte. Depois nós temos as epístolas universais, é onde vai se encontrar o livro de Tiago. Tiago, 1º e 2ª Pedro, 1º, 2º e 3ª João e o livro de Judas. E ainda no Novo Testamento nós temos um livro que é
o livro profético, né? Um livro profético de forma direta, que é o livro de Apocalipse. Mas, diante disso, a Bíblia, aqui nós temos ainda que trazer uma informação, né? Que é com relação ao tempo em que a Bíblia demorou para ser escrita e também quantos autores escreveram a Bíblia. E aí a Bíblia demorou precisamente 16 séculos para ser escrita, né? E 40 autores diferentes que não se contradizem, mas que se completam, né? Quando nós nos voltamos, já localizamos onde é que está escrito o livro de Tiago no Novo Testamento, numa uma das epístolas, um dos textos universais, né? Ou das epístolas universais, se encontra o livro de Tiago. O autor do livro de Tiago é considerado Tiago, o irmão de Jesus. Nós vamos explorar isso quando a gente gravar, quando der sequência a exposição dos versículos. Eu vou expor só o versículo primeiro. E aí a gente vai trazer as discordâncias de quem, além de Tiago, irmão do Senhor, quem poderia ter escrito essa obra, né? Quem as pessoas podem alegar, qual outros Tiagos poderiam ter escrito essa obra. Então, mas de forma geral, é atribuído a Tiago, irmão de Jesus, né? E o livro de Tiago o que seria o livro de Tiago? O livro de Tiago, ele é uma epístola, uma carta, né? E que o objetivo é abordar temas que são importantes para a vida cristã, né? E os seus leitores primários, né? E aí nós chegamos à autoria e à data, né? A segunda parte. Já aqui foi a introdução, agora vamos à segunda parte do nosso estudo, que é quem é o autor, que nós já falamos aqui, e a data, né? Então, o autor, como eu falei, é Tiago, o irmão de Jesus, e aqui nós podemos trazer algumas referências bíblicas, mais precisamente 3. A primeira referência, colocando Tiago como o irmão de Jesus, em Mateus capítulo 13, versículo 55, o texto diz: não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Aqui até refutando a virgindade perpétua de Maria, né? Que Maria continuou virgem mesmo após o nascimento de Jesus, e nós vemos aqui que Maria teve outros filhos, né? Inclusive Tiago, que é irmão de Jesus e o autor do livro de Tiago. Em Gálatas, Paulo vai falar do seu encontro com Tiago, né? Paulo fala do encontro com Tiago ali na igreja de Jerusalém. Então, o apóstolo Paulo diz o seguinte, em Gálatas 1,19: não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. E aí, dentro do próprio texto de Tiago, vai identificar exatamente o seu autor, que é Tiago 1,1, né? A referência dentro do próprio texto. Diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. A gente vai expor depois somente esse versículo. Quando nós falamos de datas prováveis para o texto ter sido escrito, nós sabemos que as datas dos textos bíblicos não há algo assim exato, né? Mas há uma aproximação. E aí o texto de Tiago provavelmente acredita-se que foi escrito entre 45 e 62 depois de Cristo. Diante disso, nós chegamos ao nosso terceiro ponto do nosso estudo, que é com relação ao conteúdo, né? Qual seria então o conteúdo do livro de Tiago, né? Da carta de Tiago, a epístola de Tiago. E aí, a ênfase do livro, né, é a importância de uma fé prática, da ação, né? Não de uma somente vivenciar de forma uma teoria, né? Mas sair da teoria e aplicar a vida no cotidiano, né? De forma, numa ação prática. E aí nós temos alguns temas principais, né? Aqui vamos abordar alguns. Por exemplo, fé e obras, né? Que a fé sem as obras ela é morta. Tiago 2, do versículo 14 ao 26. Também Tiago ele vai abordar no texto a questão
do controle da língua, né? A importância de controlar a língua e de não pecar através das palavras. Você vai ver isso em Tiago 1,26 e no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Outro tema ainda abordado no livro de Tiago é com relação à paciência e à perseverança, né? A necessidade de ser paciente, né? E de ser perseverante diante das provações, diante das tentações que são advindas à vida do cristão, daquele que se confessa como cristão. Então ele vai passar por provações e tentações. Você vai ver isso em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4 e no capítulo 5, versículo 7 ao 11. Lembrando que nós vamos expor todo o livro de Tiago, claro, dividido em partes, para ficar mais bem explicado, né? E numa linguagem que você compreenda, você que está chegando aqui até o canal. Outro tema ainda abordado, um quarto tema, e nós vamos parar por aqui, com relação ao conteúdo, nós temos a questão da riqueza e da pobreza, né? Que seria exatamente a advertência contra a riqueza e contra a ganância, né? E a importância de cuidar dos pobres e também dos necessitados. Você vai ver isso em Tiago, no capítulo 1, versículo 9 ao 11. Você vai ver no capítulo 2, do 1 ao 7. Você vai ver no capítulo 5, do 1 até o versículo 6. Então, todos esses textos com referência à questão da riqueza e da pobreza e do cuidado dos necessitados. Ainda dando sequência ao nosso estudo, nós chegamos ao nosso quarto e último tópico, que é com relação à mensagem do livro, né? Eu já dei praticamente a mensagem do livro, e a mensagem do livro, né, é que a fé cristã ela não é apenas uma questão de uma crença intelectual, né, mas também de uma ação prática, né? Uma crítica, inclusive, às igrejas históricas. Elas não têm uma ênfase no evangelismo como as igrejas mais pentecostais, né? Com relação a essa ação, elas são mais restritas, né? As igrejas pentecostais crescem muito porque elas evangelizam muito, elas estão na rua propagando o evangelho. E algumas igrejas históricas acham que vivenciar o cristianismo é com a própria vida, eu evangelizo com minha própria vida. Inclusive, uma vez me encontrei com um pastor, estava indo assistir os cultos na igreja dele, gostava muito da pregação dele e estava fazendo um trabalho evangelístico numa prisão de menores. E aí convidei ele para que, com auxílio da igreja, os irmãos fossem e ali nos auxiliasse ali em fazendo aquela obra ali. Até hoje estou esperando a resposta. E era uma igreja histórica. Não vou citar aqui o nome porque talvez alguém da igreja vai identificá-lo. Voltando aqui ainda para a mensagem do livro, né? Ele enfatiza exatamente isso, a importância de viver a fé de uma maneira autêntica, não somente de palavra, mas viver na prática, né? E aí nós devemos demonstrar essa fé através de obras de amor e de serviço ao reino de Deus, né? Não somente como religioso, ir até ali e se encontrar, ir até ali a igreja, depois todo mundo volta para casa e vive a sua vida e no dia a dia esquece tudo, né? E domingo volta de novo a lembrar tudo e volta a ser cristão, e não é isso que Tiago vai nos ensinar. Nós concluímos da seguinte forma, a conclusão é o seguinte, né, que o livro de Tiago ele é um texto importante para os cristãos, um texto prático, né, nos lembra da importância de viver a fé de maneira prática, né, e que nós devemos demonstrar essa fé através de obras de amor e de serviço ao reino, né, e aí as palavras de Tiago, o texto de Tiago, né, suas palavras, elas são desafiadoras para a vida do cristão, né? Aquele que confessa Jesus como Salvador, também são inspiradoras, né? E continua nos dias de hoje, né? 2000 anos depois de ser escrito, continua a ser relevantes para a vida do cristão nos dias de hoje, né? Aqueles que querem viver realmente uma fé prática e não somente uma fé teórica ou mesmo um cristianismo nominal, né? Se denomina cristão, mas na prática
no dia a dia está bem longe do que seria esse cristianismo. E é contra isso que vai Tiago, né? Então é isso, nós chegamos ao fim. Espero que vocês tenham aprendido um pouco com esse pequeno estudo, né? Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o teu like, né? Acione o sininho para que a cada vídeo postado aqui no canal, nós vamos tentar dar sequência aí a esses vídeos sobre o livro de Tiago, nós vamos começar com o versículo 1, né? Somente o versículo 1, e depois vamos dando sequência, dividindo partes por partes do texto para que fique compreensível. Então, se você não é inscrito, se inscreve e aciona o sininho, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também deixa aí o seu comentário do que você achou do vídeo, e se você já sabia de tudo, também se puder acrescentar, acrescenta aí, agrega aí, para que outros irmãos, outros cristãos possam crescer na graça, mas também no conhecimento. É isso, e até o próximo vídeo.